O nascimento de Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 18 a seguir, para a glória de Deus. E quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e as nossas irmãs com a santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então para a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 18 a seguir, para a glória de Deus. Amém? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonhos lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz, aleluia, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. E pôs-lhe por nome Jesus. Aleluia. Meu querido e minha querida irmã, glórias a Deus. Estamos diante de uma verdade escrita, segundo essa própria palavra. A palavra é essa que relata, que diz de que forma foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. É muito bom e muito importante que nós saiba de que forma foi que o Senhor Jesus nasceu. E só descobrimos de que forma foi que o Senhor Jesus nasceu examinando as Escrituras, porque são as Escrituras que diz, né, como foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, estamos diante de uma palavra que diz, né, de que forma foi que o Senhor Jesus Cristo nasceu. E também diz o porquê que ele nasceu certamente, aleluia, assim, conforme diz essa palavra para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Olha só. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Olha só. Olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, olha, observe. Estando Maria desposada do seu marido, certamente ali José, antes que eles se ajuntassem, né? Ou seja, antes que certamente ela ficasse com ele, né, como casal, enfim, né? Antes que isso acontecesse, o que aconteceu primeiro? Veja só, louvado seja o nome do Senhor. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então veja,
Maria certamente, aleluia, antes que se ajuntasse com José, seu marido, certamente ela fica grávida, não, não de José, seu marido, mas do Espírito Santo, porque certamente havia um propósito da parte do Senhor. Certamente o Senhor haveria de realizar uma grande obra. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Maria aqui não tinha ainda se ajuntado com seu esposo José. Não. Eles não tinham ainda se ajuntado. E ela fica certamente o que? Grávida, né? Porém, não de José, mas do Espírito Santo. Então era uma obra e foi uma obra da parte do Senhor, não resta dúvida. Existia um porquê, como ainda existe um porquê que isso aconteceu desta forma. Poderia ter acontecido de uma outra forma, mas não, foi desse jeito que aconteceu. Maria certamente ainda não tinha se ajuntado com José, louvado seja Deus. E ela agora fica grávida, mas não de José. Ela fica grávida de quem? Do Espírito Santo. Espírito Santo de quem? Espírito Santo de Deus, porque havia, como acabei de mencionar e dizer, certamente é um propósito. Deus certamente, aleluia, iria realizar algo, como não somente ia, realizou e continua realizando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja só. Então José, seu marido, José ali o marido de Maria, veja só. Como era justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Veja só. José era justo, não queria José inflamar a Maria, ou seja, certamente José, louvado seja Deus, queria evitar o máximo de comentário com relação a Maria, sua mulher. Porque ele era justo, ele era um homem justo, então, né, não querendo ele inflamar certamente a Maria, sua mulher, ele começa a pensar, ele imaginar de que forma ele o deixaria, certamente, quem? A Maria. De que forma ele largaria a Maria. Louvado seja Deus. Então, certamente ele entra no secreto, ele começa a pensar secretamente, buscando certamente uma forma de como largar a Maria por causa da situação que Maria estava, ou seja, porque Maria estava grávida. Então José, como era justo, né? Louvado seja Deus, não querendo inflamar certamente a Maria, né? Começou a pensar, a imaginar de que forma ele o deixaria, né, a Maria, ou de que forma, o que ele teria que fazer para certamente não conviver com Maria, até porque ele era justo. O que então iriam falar dele, né? Louvado seja Deus, com relação ao que ali estava acontecendo com Maria, Maria que realmente era, não resta dúvida, a mulher de José, porém eles não tinham ainda se ajuntado um ao outro, né? Aleluia. E agora Maria, fica grávida do Espírito Santo. Aleluia. Certamente a virtude do Altíssimo, a virtude do Senhor cobriu a Maria. E ela, aleluia, fica grávida. E foi, ou seja, gerado sobre o ventre dela um ser. Aleluia. Esse ser que não é um qualquer, esse ser que jamais será um qualquer. Até porque está escrito que ele é Rei dos Reis. Até porque está escrito que ele é Senhor dos Senhores. Até porque está escrito que ele é o bom pastor. Até porque está escrito que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da vida. Até porque está escrito que ele é o pão vivo que desceu do céu. Até porque está escrito que ele é o pão da vida.
Até porque está escrito que ele é a ressurreição e a vida. Até porque está escrito que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja, Maria está grávida. José começa, louvado seja Deus, a planejar uma forma, buscar uma forma no secreto de como deixar Maria. Porque José era um homem justo e não queria inflamar Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que acontece. Louvado seja Deus. Aleluia. E planejando ele isto, José planeja como ele o faria para certamente deixar Maria. Porque Maria está grávida. O que iriam falar? O que iriam dizer? Quais seriam os comentários que haveria naquele período ali com relação a todos que conhecessem os dois? Começa, minha irmã, a meditar. Começa, meu irmão, a meditar nessa situação. Observa que certamente dá a entender que para José, a princípio, para José não foi fácil, né? Ele que era justo, não querendo inflamar, porque certamente, aleluia, José amava muito a Maria, aleluia. Ele começa a buscar uma forma, ele começa a planejar um jeito de como ele deixaria a Maria, de como ele largaria a Maria. Louvado seja Deus, mas ele não queria certamente gerar escândalo com relação a essa situação. Ele não queria gerar escândalo, muito menos jamais com relação ao nome de Maria. Aleluia. Porque certamente José tinha uma história com Maria. Louvado seja Deus, como todos têm uma história. Quando você, meu irmão, minha irmã, de repente está ouvindo essa mensagem, lá no início da tua história, meu irmão, com aquela que de repente se tornou tua esposa, você tem essa história. Minha irmã, no início, de repente, do teu relacionamento com esse que hoje, para a glória de Deus, é o teu esposo, por exemplo, né? Louvado seja Deus, você também teve uma história. Agora veja, imagina o que iriam falar com relação a Maria. Logo José, que era um homem justo, não querendo jamais inflamar a Maria, ele começa a planejar no secreto uma forma de como ele deixaria ela. Ou seja, como ele certamente não tocaria a vida lado a lado com ela. Mas veja o que acontece. Ele começa a planejar isto. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele está planejando, veja só. Eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor. Olha, José tem um sonho. E no momento em que José tem um sonho, quem aparece? Certamente ali agora aparece, no momento em que José tem um sonho, José está planejando deixar Maria. Mas ele certamente não quer, aleluia, louvado seja Deus, que aconteça jamais escândalo com relação a Maria. E com relação à situação dos dois, não resta dúvida. Agora ele tem um sonho. E quando ele certamente tem esse sonho, segundo a Escritura, aparece quem? Aparece um anjo do Senhor. Olha, e veja o que então a José esse anjo disse, ou o que a José esse anjo falou. Qual foi a ordem que certamente o anjo deu a José? Aleluia. No momento em que José teve esse sonho, aparece um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Olha o que o anjo disse. Esse anjo do Senhor aparece no momento em que José teve o sonho, e disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Olha só o que o anjo disse para José. O anjo disse para José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Isso foi certamente o que anunciou o anjo para José, para que certamente José não deixasse a Maria,
para que certamente José não largasse a Maria, mas sim José ficasse com a Maria. Certamente dá a entender que José cuidasse da Maria, José zelasse da Maria, porque o que em Maria estava gerado era do Espírito Santo, foi o que o anjo anunciou dizendo para José. Isso mesmo, foi o que o anjo disse para José, que ele não temas certamente o quê? Deixar Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não era de um qualquer ali que tinha sido gerado sobre o ventre de Maria, aquele ser, esse ser tão maravilhoso, Jesus. Não, era do Espírito Santo. Então, certamente o que o anjo disse foi para que certamente José não deixasse Maria, não largasse Maria, mas certamente continuasse com Maria. Em outras palavras, como mencionei, certamente zelasse de Maria, amasse a Maria, cuidasse de Maria, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo, não era de um qualquer. Não, o que nela estava gerado era do Espírito Santo. Então veja, louvado seja Deus, glórias ao nome do Senhor. Então o anjo anunciou para José, dizendo que José não temas, certamente deixar quem? Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E dará à luz um filho, e certamente o anjo dizendo para José. E dará à luz um filho, certamente Maria, segundo o que o anjo estava aqui anunciando para José, o anjo estava dizendo que Maria iria dar à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Até o nome desse filho foi anunciado pelo próprio anjo, que o chamaria Jesus. Louvado seja Deus, santo é o Senhor, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então veja o que o anjo anunciou. O anjo anunciou até mesmo como se chamaria o Senhor, ou qual seria o nome do Senhor. Jesus. E o Senhor Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados. Então observa, meu irmão, observa, minha irmã, que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus veio para trazer salvação para o seu povo dos seus pecados. Até o nome Jesus certamente foi anunciado, aleluia, pelo anjo para José. E o Senhor Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, o principal propósito, nós já começamos aí a entender o porquê de tudo isso. Aleluia. O porquê do nascimento do Senhor foi para salvar o povo dele dos seus pecados. Por isso que está escrito, Jesus, pois, dizia aos judeus que cria nele, se vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Então o anjo disse que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Louvado seja Deus. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, olha só, tudo isto aconteceu para que se cumprisse. Veja só, observe que tudo isso que você acabou de ouvir aconteceu para que se cumprisse, segundo a própria Escritura, o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Quando diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, é porque passa os céus, passa a terra, mas as palavras de Deus não passam. Então tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito, o que foi falado, o que foi anunciado da parte do Senhor pelo profeta que diz, aleluia,
eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem, ou eis que uma virgem, conceberá e dará à luz um filho, né? Aleluia! Então tudo isso aqui aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. Porque quando Deus diz, está dito. Quando Deus fala, está falado. Louvado seja Deus. Então tudo isso aqui aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Deus certamente usando o profeta para dizer: eis que, aleluia, a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então veja que já tinha sido anunciado da parte do Senhor e precisava se cumprir. E quando foi anunciado, falava de uma virgem. Então o Senhor Jesus não nasceria, né, de quem não fosse virgem. Muito pelo contrário, já tinha sido anunciado da parte do Senhor, né, que certamente, aleluia, seria uma virgem que iria dar à luz um filho, né? Louvado seja Deus, aleluia, que seria exatamente esse filho que é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, o justo, o Filho de Deus. Esse Jesus maravilhoso, que segundo a Escritura Sagrada, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus maravilhoso, que ele é o príncipe da paz, que ele é o príncipe da vida, que ele é o pão vivo que desceu do céu, que ele é o pão da vida. Esse Jesus maravilhoso, aleluia, que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse Jesus maravilhoso, que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, segundo a própria Escritura. Esse Jesus maravilhoso, aleluia. Então tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, aleluia, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por isso que também teve esse nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. E José despertando do sono, agora José, depois de tudo isso, né? Depois de tudo isto, que o anjo certamente estava lá falando com José, no momento em que José certamente estava ali sonhando, José agora desperta do sono, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então José desperta do sono, né? Depois de tudo quanto certamente o anjo do Senhor falou para ele em sonho. Ele agora desperta do sonho e ele agora vai fazer conforme tudo quanto o Senhor lhe ordenou. Ele agora vai, louvado seja Deus, aleluia, pegar Maria, sua mulher, porque ele já estava querendo largar ela por causa dessa situação, aleluia, ele estava querendo deixar ela por causa dessa situação, porque certamente não era fácil para ele estar com a mulher, por exemplo, grávida, antes que ele se ajuntasse lá com ela e ela com ele. Era complicado, não resta dúvida. Mas ele não queria inflamar ela. Amém? Porque ele era justo, não querendo inflamar, começou a planejar no secreto uma forma de como deixaria ela, para certamente não gerar escândalo jamais. Principalmente com relação a quem? A Maria. Porque certamente, não resta dúvida, José certamente amava, e muito certamente quem? A Maria. Agora, quando ele se depara diante dessa situação, imagina de que forma ele o quê? Ficou. Pensa, minha irmã. Pensa, meu irmão, de que forma José fica quando ele se depara diante dessa situação, sem ele ainda ter, né? Sem ele ter ainda se juntado com Maria, né? Acontece tudo isso e a Maria aparece, por exemplo, que grávida, né? Se não fosse Deus usar o anjo do próprio Deus para falar com José planejando uma forma de como deixaria Maria, né? E não ficaria com ela. Agora imagina como seria, por exemplo, a situação de Maria.
Para, minha irmã, pensa, como seria a situação de Maria momentos antes de se ajuntar com o seu esposo. Ele vai largar ela, por exemplo, por causa de tudo quanto ali estava acontecendo. Mas tudo quanto estava acontecendo era algo da parte do Senhor. Era uma obra que certamente, aleluia, estava sendo realizada pelo Senhor através do seu Espírito Santo sobre o ventre de Maria, aonde estava sendo, ou seja, aonde foi sobre o ventre dela, gerado o Senhor Jesus, que viria para fazer o quê? Para salvar o seu povo dos seus pecados. Então observa, louvado seja Deus, que obra linda e maravilhosa, que obra magnífica, porque as obras de Deus são lindas e maravilhosas, porque as obras do Senhor são magníficas, as obras de Deus são magníficas, aleluia, as obras de Deus são maravilhosas, são inexplicáveis, e aqui foi, não resta dúvida, uma obra muito linda que Deus realizou, trazendo a este mundo que o Salvador do seu povo, dos seus pecados. Então Jesus veio a este mundo, foi para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio a este mundo para destruir as almas, por exemplo, de quem? Dos homens, mas sim para salvá-las. Então ele veio trazer salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então José desperta do sono. E agora, certamente, José vai fazer o quê? José agora vai buscar Maria. José agora vai receber Maria. José vai ter Maria. José certamente vai cuidar de Maria. José certamente vai zelar de Maria. Por ordem, certamente, de quem? Do anjo do Senhor que apareceu a José, dizendo, não temas receber, né, a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, depois de tudo isso, José, orientado pelo anjo do Senhor para não deixar Maria, agora José desperta do sono e vai lá certamente fazer o quê? Ele vai cuidar de Maria, ele vai zelar de Maria. Aleluia, porque ele entendeu que o que estava sobre o ventre dela, o que ali tinha sido gerado sobre o ventre de Maria, era do Espírito Santo, e ele viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Então Jesus tem salvação para mim, Jesus tem salvação para você que está aí ouvindo esta mensagem. Louvado seja Deus, porque certamente o principal propósito aqui é salvar o povo dele dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus veio trazer salvação a este mundo. Louvado seja Deus. Como diz a própria Escritura Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, José desperta do sono, e ele recebe a Maria, sua mulher, porque ele foi orientado e aconselhado pelo anjo para não deixar Maria, a mulher dele. Porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo. Não era de um qualquer, mas sim do Espírito Santo. Amém? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então veja, meu irmão, minha irmã. José não a conheceu, sabendo de tudo isso, depois que o anjo orienta José, depois que o anjo fala com José, né, ele recebe a Maria, né, louvado seja Deus, e certamente não tocou em Maria, e não a conheceu, não tocou nela, e ela certamente está ali, né, com quem? Com esse ser sobre o seu ventre, gerado do Espírito Santo. Quem é esse ser maravilhoso? Esse ser maravilhoso é esse que dele profetizou Isaías. E o que Isaías profetizou acerca dele? Vamos buscar? Em Isaías capítulo, aleluia, 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus para todo o sempre. Olha só o que Isaías certamente falou acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Olha só. Isaías, capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logo no versículo
Aleluia, louvado seja Deus. No versículo 12. Acaso, porém, diz, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele diz, ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é, aleluia, afadigades os homens, aleluia, senão que também afadigareis ao meu Deus. Escuta, versículo 14, esse é o versículo, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então veja, meu irmão, minha irmã, que o profeta Isaías também foi aqui, né, usado, né, para profetizar, não resta dúvida, acerca certamente do Senhor Jesus. E certamente foi o profeta que, não resta dúvida, pelos estudos, diz que certamente foi o profeta que mais profetizou acerca do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo aquilo que aconteceu diante de toda essa situação que José teve que enfrentar quando percebe que Maria está grávida, sem que José tivesse certamente tocado nela ainda, né? Sem que José tivesse ainda se juntado com ela, José começa a planejar, buscar uma forma de como deixaria ela no secreto. Ele começa a planejar, maquinar, enfim, né? Louvado seja Deus, porque ele era justo, não queria certamente gerar escândalo com relação a Maria, sua noiva, enfim, sua mulher, enfim, ele não queria. Agora ele descobre que ela está nessa situação, só que aí ele tem esse sonho. Então, entendeu? Então ele dorme, certamente o anjo orienta ele, diz que não era certamente para ele deixar Maria, mulher dele, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo e ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então lá na frente, como mencionei, como estivemos diante da palavra, José, quando entende tudo, primeiro aí José desperta do sono e entende tudo quanto o anjo falou para ele. Então ele vai lá, pega Maria, fica com Maria, ele vai cuidar de Maria, louvado seja Deus, porque ele entendeu que o que nela estava gerado não era de um qualquer, porque certamente, quem sabe, ele teve suas dúvidas a princípio, porém, quando Deus certamente usou o seu anjo para falar com ele, então ele não teve mais essas dúvidas, são as dúvidas dele, e ele teve a certeza e acreditou que era, não resta dúvida, o que nela tinha sido gerado era do Espírito Santo e que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então Jesus veio, foi desta forma que ele nasceu, tá bom? Não foi de outro jeito, isto é, segundo a própria Escritura Sagrada, era uma virgem, não podia ser outra, tinha que ser virgem mesmo, porque era Deus certamente cumprindo um propósito para salvar o povo dele dos seus pecados, trazendo a este mundo o Salvador do mundo, trazendo a este mundo a salvação. Aleluia! Trazendo a este mundo a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o início foi isso aqui. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Gratidão, gratidão a todos que têm aí, pela infinita misericórdia, acompanhado esse humilde e simples canal, as pregações, os louvores de adoração. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, em nome de toda a família Rua 10 aqui, de Francisco Morato, São Paulo, capital Brasil, queremos agradecer a cada irmão e irmã, amém? Que tem se inscrevido no canal, você do Brasil, você de fora do Brasil, você jovem. Ei, Deus te abençoe. Você, minha jovem, Deus lhe abençoe, minha irmã. Você, meu jovem, Deus lhe abençoe. Você, meu irmão, presbítero, pastor, diácono, cooperador, enfim, obreiro ou não. Você do Brasil, você de fora do Brasil. A todos que fazem parte deste canal, gratidão, gratidão. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele que vive e reina para todo sempre. Deus seja eternamente louvado. Amém. Fiquem todos com Deus. Gratidão, gratidão a todos em nome do Senhor Jesus.